Bom, na aula de hoje nós vamos ver como é que o protocolo ARP funciona na prática. Tá? Então nós vamos fazer uma breve introdução, onde nós vamos descrever o roteiro da aula, depois vamos falar a topologia e configuração da rede que nós vamos considerar, vamos falar os três cenários, né? Eu vou explicar para vocês os três cenários que nós vamos abordar no laboratório. Bom, então o roteiro da aula é o seguinte: primeiro nós vamos montar o ambiente NetKit, vamos ver como vocês vão fazer para montar esse ambiente. Depois a topologia da rede usada nos cenários, nós vamos ver essa topologia. Vamos ver alguns arquivos de configuração das máquinas que serão usadas, né, e dos roteadores também. E aí vamos ver os três cenários, cenário 1, 2 e 3, que serão os cenários que nós vamos estudar no laboratório, né, que vocês vão ver a seguir. Bom, então para montar o ambiente NetKit, o que vocês têm que fazer? A primeira coisa é abrir um terminal e executar o comando que vocês estão vendo aí no slide, tá? Que é o tar xvfz e o diretório onde esse arquivo vai estar. Isso vai descompactar vários arquivos para vocês. E vai ser criado um diretório na conta de vocês, que é o NetKit Lab, né, ARP. Esse diretório vai ser criado. Então ele que contém todos os arquivos necessários para vocês executarem no laboratório. Depois vocês vão executar o comando para entrar nesse diretório, que é o comando cd, o nome do diretório. Aí vocês vão estar lá dentro. E aí você já vai poder executar o laboratório, que agora nós vamos descrever. Então, nesse momento, nós vamos descrever o laboratório que vocês vão executar. Bom, aí tem a topologia da rede ao lado, que vocês podem ver que é composta por três máquinas, PC1, PC2, PC3, e também dois roteadores, R1 e R2. Vamos ver essa topologia em detalhe. Tá? Então, essa topologia, ela é composta, né, de três subredes. Vocês podem ver aí a subrede a subrede A que contém a máquina PC1. Então essa subrede é a subrede 195.11.14.0/24. É a primeira subrede. Tem a subrede C, que contém, né, duas máquinas, PC2 e PC3, e um roteador, R2, que é a subrede 201.0/24. E tem uma outra subrede, que é a subrede B, que interliga os dois roteadores, R1 e R2, que é a subrede 100.008/30. Então, nós temos aqui três subredes, né, uma que interliga os dois roteadores e as outras duas que contêm máquinas e os roteadores. Então, nosso laboratório ele vai ser feito em cima desta configuração, em cima desta topologia. Se vocês entrarem, né, dentro do diretório, vocês vão ver que tem vários arquivos de configuração, são os arquivos de configuração das máquinas. Então, por exemplo, aí ao lado no slide vocês vão ver que vai ter um arquivo dentro do diretório de vocês, que foi descompactado, que é pc1.startup. O que contém esse arquivo? Ele contém justamente a configuração da máquina PC1. Então, se vocês olharem o comando, né, e esses comandos vocês já viram, né, anteriormente numa outra aula prática que o Daniel deu para vocês, então tem um comando aí ifconfig.eth0, que está configurando o IP dessa máquina, que justamente essa máquina ela vai ter o IP 195.11.14.5. Então esse comando configura a interface ETH0 para que essa interface seja atribuído esse IP que está descrito aí. E tem depois o comando route add default gateway. Então vocês estão dizendo qual é o default gateway da subrede a qual esse computador vai estar ligado, que é justamente o 95.11.14.1. Então está dando o IP do gateway. E assim sucessivamente, vocês vão indo para PC2, PC3, tem esses mesmos comandos para configurar o IP da máquina e o gateway que vai estar associado a essa máquina. Em seguida, vocês podem visualizar também a configuração dos roteadores, né? Tem dois arquivos, que é o R1.startup e o R2.startup, que contém a configuração dos roteadores. Então, vocês vão vendo aí também como o roteador ele tem duas placas, ETH0 e ETH1, porque ele está ligado a duas subredes, então tem a configuração tanto de ETH0 quanto de ETH1. Tá? Então, vocês vão vendo aí os dois arquivos que contêm essas configurações dos roteadores. Tá? Isso tudo vai estar pronto já, tá, no ambiente de vocês, e quando vocês startarem as máquinas virtuais, elas vão ser configuradas de acordo com o que está descrito nesses arquivos. Bom, então para iniciar o laboratório, vocês vão dar o comando cd, NetKit Lab ARP, que é justamente vocês estão entrando no diretório que contém as configurações, e depois o comando para iniciar o laboratório é o comando lstart. Então vocês dão um comando e com isso as máquinas virtuais vão ser inicializadas. Tá? Então vários terminais vão ser abertos, na realidade 5, que são as três máquinas, PC1, PC2, PC3, e os dois roteadores R1 e R2. Quando vocês derem esse comando, essas máquinas vão ser criadas no ambiente NetKit.
Então, cenário 1, vamos ver agora o que vai ser feito no cenário 1, que depois vocês verão no vídeo que vai ser mostrado para vocês, tá? Então, no cenário 1, vamos ver como é que funciona o protocolo ARP na mesma rede. Então, a ideia é fazer as máquinas PC3 e PC2 se comunicarem. Então, através disso, vocês vão ver justamente o que acontece com a tabela ARP dessas máquinas. Porque, inicialmente, a tabela ARP vai estar vazia, não contém nenhuma informação. Do momento que PC3 e PC2 iniciarem uma comunicação, essas tabelas elas vão ser atualizadas. Vocês vão ver que elas vão mudar as tabelas e elas vão conter informações a respeito dessas máquinas. Tá? Então, como a comunicação aqui vai ser bidirecional, vocês vão ver que as duas tabelas, tanto de PC3 quanto de PC2, elas serão atualizadas. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, aqui é um snapshot da tela que foi tirado, né? Quando a gente vê no início, né, a tabela ARP de PC3, por exemplo, ela vai estar vazia. Depois vocês vão dar o comando ping numa máquina que está na mesma subrede, aí vocês vão ver que depois a tabela ela vai ser atualizada, ela vai conter um mapeamento do endereço IP no endereço MAC. Então vocês vão poder ver isso, tá, no vídeo depois. Cenário 2. Qual vai ser o cenário 2, então, que nós vamos mostrar para vocês no laboratório? Vai ser uma comunicação entre máquinas que estão em subredes diferentes. Então, a máquina PC2, que está na subrede C, como vocês podem ver aí ao lado, ela vai fazer um comando para a máquina PC1, que está na subrede A. Está aí ao lado também, que vocês podem ver na topologia. Então, esse comando ele vai passar pelos roteadores, porque vocês estão vendo que as máquinas elas estão em subredes diferentes, tá? Então é um comportamento um pouco diferente do protocolo ARP, porque aqui é comunicação entre máquinas que estão em redes locais diferentes, em subredes diferentes. Então, o que nós vamos observar nesse caso é quando a máquina destino, a PC1, ela está em outra rede local, o emissor, ele precisa de quem? Do MAC do roteador e não mais dessa máquina. Por quê? Porque os comandos ARPs eles só são enviados na mesma rede local. Então, quando uma máquina em uma determinada subrede, ela quer se comunicar com outra em outra subrede, ela vai enviar para o seu roteador. Então, que ela precisa do endereço MAC do seu roteador e não daquela máquina que está em outra subrede. Então, portanto, a gente vai ver aqui a comunicação entre a máquina e o roteador e essas tabelas ARPs sendo atualizadas. Então, como vocês podem ver aí, por exemplo, quando a máquina ela der um ping, por exemplo, PC2, né, quando ela der um ping 195.168.14.5, que no caso é a máquina PC1, que está na outra subrede, o que vai acontecer? Tá? A máquina PC2, se vocês derem um comando ARP, vocês vão ver isso. Ela vai ter aqui o endereço MAC do seu roteador, cujo IP é 200.1.1.1. Então, vocês vão ver que o mapeamento que vai ser feito é com relação ao roteador, porque ela vai enviar esse pacote para o roteador, e o roteador é que vai se encarregar de entregar para um outro roteador que vai estar ligado à subrede da máquina destino, que ela quer se comunicar. Então, isso aí vocês também vão ter a oportunidade de ver. Os roteadores, vocês vão ver também que as tabelas deles vão ser atualizadas, porque no momento que for dado esse comando ping, tá, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai haver mapeamentos de IP e MAC também, porque o pacote ele vai atravessar essas diversas redes. Ele vai sair de uma subrede, vai passar pela subrede que está interconectando os dois roteadores para chegar na subrede de destino. Então, a tabela ARP dos roteadores, ela vai ser atualizada. Então, vocês vão ver que vai ter, por exemplo, a tabela de R1 vai conter o endereço IP com seu respectivo MAC de PC1, que é a máquina que está ligada diretamente a esse roteador. A de R2 é a mesma coisa, vai ter o IP de PC2 e o seu respectivo MAC, porque o roteador R2 ele está ligado a essa máquina PC2. E vai conter também essa tabela ARP um mapeamento do IP no MAC do roteador que ele está interconectado. R2 está interconectado com R1, então ele vai conter esse mapeamento do IP de R1 com o MAC de R1. Então vocês vão ver que essas tabelas elas vão ser atualizadas à medida que vocês derem os comandos do laboratório. Por fim, no cenário 3, o que nós vamos fazer? Nós vamos inspecionar o tráfego ARP. Tá? Então, para que isso seja possível, o que nós vamos fazer? Nós primeiro vamos dar o comando lcrash para limpar as tabelas ARPs. Então, nesse momento que vocês derem esse comando, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que todas as máquinas virtuais, elas vão, no caso, acabar, tá? Vocês vão ver que elas vão
todas ser finalizadas, as máquinas virtuais, e aí vocês vão dar o comando lstart de novo para recomeçar o laboratório, ou seja, as máquinas virtuais elas serão reinicializadas de novo. Tá? Então, a partir do momento que vocês derem esse comando, lstart, elas vão estar vazias. Ou seja, vocês reinicializaram todas as máquinas virtuais. Tá? E aí, qual é o comando que vocês vão usar, no caso, para poder ver esse tráfego ARP que está passando pelos roteadores? Tá? O comando que vocês vão usar é o TCP-dump. Tá? Então, no caso, vocês vão usar o TCP-dump com algumas opções que estão mostradas aí no slide ao lado. A opção "-e", que é só para mostrar os cabeçalhos da camada de enlace. O "-t", que a gente não está interessado em ver tempo, que para a gente aqui não tem significado. O "-i" e a interface que vocês vão observar. No caso, pode ser a ETH0 ou a ETH1. Tá? No nosso cenário em particular, a gente vai observar a ETH0. Tá? Então, todo o tráfego que passar na interface ETH0, da máquina que vocês derem esse comando, então se vocês derem no roteador R1 esse comando, TCP-dump, tá? O que vai acontecer? Todo o tráfego, todos os pacotes, eles vão aparecer. Os pacotes que passarem por essa interface ETH0 de um roteador, eles vão aparecer. Tá? Vocês vão vendo esses pacotes, eles vão aparecendo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vamos considerar a mesma topologia que nós consideramos para o cenário 1 e 2, agora nesse terceiro cenário, e nós vamos ver a comunicação entre a subrede, né, a máquina PC2 que está na subrede C, com a máquina PC1 que está na subrede A. E nós vamos dar o comando TCP-dump tanto em R1 quanto R2, e nós vamos ver os pacotes sendo trocados entre essas máquinas, entre as máquinas PC2 e PC1, esses pacotes eles vão passar pelos roteadores. Então, repara, o que a gente vai ver? Tá? Primeiro vocês vão ver que o PC2 ele vai perguntar na rede local C quem tem o IP 200.1.1, porque ele quer se comunicar com o roteador. Porque ele, como PC2, no caso, vai enviar uma mensagem para uma máquina que está em outra rede local, então ele vai perguntar quem tem o MAC que corresponde ao IP do seu roteador. Tá? Então é isso que vai acontecer. Depois o R2 responde. Por quê? Porque ele é o roteador que tem esse IP 200.1.1. Então ele vai responder. No caso, ele vai responder e os dois vão atualizar a tabela ARP. Então vocês vão poder ver essa troca de mensagens entre PC2 e R2. Quer dizer, mensagens que estão sendo enviadas na rede local. Aí o PC2, ele vai enviar o quê? Para o R2 um pacote, o ICMP Echo Request, porque como é um ping, né, ele vai gerar o PC2 esse pacote. E como ele já tem o MAC de R2, ele vai poder gerar esse pacote e endereçar para R2. Depois, no caso, quando o R2 ele recebe um pacote de PC1, que foi o Echo Reply, quando o PC1 respondeu, vocês vão ver que ele vai chegar em R2 e vai ser enviado para PC2. Então, vocês vão poder ver esses pacotes sendo trocados entre as máquinas nesse ambiente, nessa topologia de rede, tá? Através do comando TCP-dump. Tá? Vocês vão poder ver tudo isso no laboratório. Então, agora, né, que nós já vimos os cenários que nós vamos analisar, vocês podem iniciar o laboratório. Então, vocês podem teclar no botão aí, que está ao lado do slide, tá? Tem um botão aí, vocês podem teclar, e do momento que vocês teclarem nesse botão, vai ser inicializado um vídeo onde vocês poderão ver todos esses experimentos que nós descrevemos aqui online. E depois vocês mesmos vão poder fazer isso na máquina de vocês. Após ver esse vídeo, né, descrevendo esse laboratório, vendo como os eventos vão acontecer, vocês mesmos vão poder fazer um laboratório, até fazer experimentos diferentes, do jeito que vocês quiserem, para ver como é que funciona o protocolo ARP. Então, agora clica no botão que aí você vai ver o vídeo com todos os cenários que nós descrevemos, né, desse laboratório.